no celular, tá no Instagram No Instagram da escola. Tá. Olá, mais uma vez ao vivo aqui no canal do Microlins Online. Tudo bem, Juninho? Ao vivo já fazia um tempo, né, que não tínhamos esse prazer aí de estar com vocês novamente. Exato. Então, muito feliz de estar aqui de volta com o meu amigo Roberto e trazendo aí um conteúdo de extrema importância. Então, caderno, caneta, muita vontade, tudo aquilo que a gente falava no passado para vocês. Muito bem. Pessoal, voltamos então ao vivo com as lives, né? Hoje a gente está com um tema aí sobre ansiedade. Estou acompanhando o chat aqui em tempo real, então se vocês tiverem um problema para ouvir e tudo mais, vai dando um toque, vai mandando suas perguntas aqui, porque é realmente ao vivo, ao vivaço, tá? Então é muito importante a sua participação e espero que você aproveite, curta bastante, tá bom? Estamos ao vivo também no Instagram, você que está aí no Instagram da Microlins Bauru, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá bom? Manda pra gente aí suas dúvidas via direct, inbox, WhatsApp, Messenger, carta, correio, pombo, tudo isso aí. O importante é conseguir chamar a atenção aqui e passar sua mensagem. Estamos aí, na medida do possível, super interessados em responder e te ajudar de alguma forma. Então, participem. Quanto mais vocês participam, mas nós aí temos aí indícios do que vocês precisam e vamos produzir mais materiais aí de interesse de vocês. Legal. E lembrando que é muito importante, essa live vai ficar gravada no canal. Então, sempre que você quiser indicar, curtir, compartilhar, se você não está inscrito, se inscreva, porque é muito importante para nós, tá bom? E aproveita que a gente ainda não começou o conteúdo, compartilha no grupo dos amigos, do colégio, da família, divulga, porque essa live é bastante importante. Afinal de contas, né, Juninho? Ansiedade é uma coisa que está aí bombando na mídia, né? Bombando na mídia, já vinha de muito tempo sendo falado, veio a pandemia, teve a intensificação sobre o assunto, e aí depois vem a OMS, fala que Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, ou o mais ansioso do mundo, dependendo da fonte. Então é de extrema importância, porque é algo que afeta tanto emocionalmente, profissionalmente, então, mas não tem jeito, não tem. Então o assunto hoje é para isso, tá? É para ajudar vocês a lidarem com esse, vamos se dizer assim, problema. Exatamente. Pessoal, só lembrando que essa live que a gente está fazendo hoje aqui, ela é uma série de 4 lives que a gente vai produzir mensalmente para que vocês possam lidar com a ansiedade de uma vez por todas. Na última live, a gente vai lançar um e-book com todo esse material para que você possa ler, estudar, divulgar, enfim, para que você adquira esse material. Então você vai ter os 4 vídeos que vai estar no nosso canal e mais o e-book para realmente vão existir exercícios no e-book, a gente vai trazer recomendações, materiais, artigos, várias coisas para que vocês possam se informar bastante para lidar com esse problema. Certo, Juninho? Exatamente. Então participem, coloquem aí as notificações para vocês ficarem atentos, porque além disso tem novidade, então não vou dar spoiler nesse momento, mas coloquem aí para as notificações para te avisar, porque tem coisa bacana chegando, além de tudo isso de hoje. O pessoal falou que está com problemas técnicos aqui, eu vou dar uma ajustada. Então bora. Espera aí, a gente já volta. Quem faz ao vivo é assim. Exatamente. Deixa eu só ajustar aqui, que eu acho que é esse.
Alô, som testando. Nos ajudem aí dizendo se voltou. Deixa eu ver como é que tá no Instagram ali, peraí. Isso que eu ia perguntar, só no Instagram. Pessoal do Instagram, estão ouvindo a gente bem? Conseguem ouvir? Nos ajudem. Quem sabe faz aviso, ô louco meu. É exatamente assim. Quem sabe faz aviso, ô louco meu. O Instagram tá rolando. Instagram já sabemos que está tudo ok. Bom, vamos lá. Então, no ao vivo é mais legal. É mais legal. Adrenalina. Pessoal, bom, então vamos lá. Começando aqui o tema, né? Que vocês vão ter acesso aí no e-book, na primeira parte, né? Verdades e mitos sobre a ansiedade. Então o pessoal fala muita coisa sobre ansiedade hoje em dia, né? Tem muito especialista o tempo todo, então todo mundo fala, é um assunto que está em voga. Então é bastante importante a gente entender o que é verdade, o que é mito, o que é meia verdade, o que não é. Então uma das coisas que o pessoal mais utiliza aí para falar sobre a ansiedade são as formas de como lidar, né? Então falam sobre praticar esportes, sobre animais de estimação, sobre substituir alguns hábitos. Então, primeiro mito aí que a gente precisa desmistificar sim, fazer esportes, ter animais de estimação é uma boa coisa para lidar com a ansiedade, mas não resolve, né? É como se eu, por exemplo, tivesse uma dor de dente e comprasse, sei lá, um chocalho. Então eu vou ouvir o barulho do chocalho, vou me concentrar naquilo, a dor de dente vai tirar o foco um minutinho, mas a ansiedade vai estar lá. Então tem coisas que eu vou poder fazer que vão me ajudar a lidar com a ansiedade, vai diminuir a minha ansiedade ou diminuir o meu foco na ansiedade, mas que não vão resolver o problema, certo, Júlio? É como se você está tratando a consequência e não o motivo. Exato. Então, queremos aqui, nesse primeiro momento, que vocês pensem assim, qual é a intenção? Não só vocês entenderem o que acontece, mas o porquê acontece. Qual é a fonte, qual é a essência, da onde sai, o que desencadeia, para aí sim você tratar isso, para aí sim você saber o que fazer. Porque por mais que ansiedade é ansiedade, para cada pessoa ela tem um gatilho diferente. Então você precisa, né, entender a raiz para aí sim pensar. E eu falando até de mitos aí, de verdades, tem, né, quem nunca escutou, mas isso é frescura. Porque na minha época, dá uma enxada que a ansiedade passa rapidinho. E aí, passa rapidinho com a enxada, velho? Ou um tanque cheio de roupa para lavar. Um tanque cheio de roupa para lavar, louça para lavar, passa. Pessoal, muitos de vocês devem ouvir as pessoas dizendo assim, ansiedade é frescura, ansiedade é falta do que fazer, depressão é falta do que fazer, né? Depois lá na frente a gente pode fazer também uma série falando sobre depressão, que é bastante importante. Mas não. Ansiedade não é frescura, ansiedade não é falta do que fazer,
Ansiedade não é coisa de gente vagabunda que não gosta de trabalhar ou que não gosta de estudar. Não, ansiedade é uma doença séria e a gente precisa levar isso a sério. Quando a gente ouve alguém dizendo a ansiedade é frescura, a gente precisa, inclusive, fazer um constrangimento pedagógico nessa pessoa e dizer, olha, você precisa se informar mais, você precisa estudar um pouco mais, porque a ansiedade é uma coisa muito séria, certo? A gente tem aí dados, e essa não é uma live que eu vou trazer dados ainda, né? Então é mais para frente. A gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que chegam a passar de 43% da nossa população aqui no Brasil com sintomas de ansiedade. Isso é alarmante e até foi um dos motivos quando nós pensamos aí o que trazer para vocês em primeiro momento, veio a ansiedade. Só que agora eu vou fazer o caminho contrário, Roberto. Vou até te pegar de surpresa aqui. Eu gosto de fazer isso. Eu sei. Porque assim, do mesmo jeito que muitos falam, oh, poxa, é frescura, isso aí é falta do que fazer, isso aí tal. É uma questão de vários motivos para desencadear. Existem pessoas que usam isso como muleta? Entende? Entendeu, né? De repente você lá, eu não consegui fazer tal coisa porque eu tô ansioso. E aí isso também servir de muleta para você não fazer algo como válvula de escape, e será que por isso também é visto por muitas pessoas como uma coisa sem importância? E aí, cuidado, lembram da frasezinha? Uma mentira dita muitas vezes acaba virando verdade. E não que eu acredite nisso, mas é algo que acontece com frequência. Então eu queria trazer isso também, essa questão uma mentira dita. Quando a gente normaliza as coisas, é que a gente complica muito, né, Júnior? Então, por exemplo, a gente começa a normalizar, nossa, eu tô meio ansioso hoje. Logo a gente vai dizer o que é ansiedade. Mas, por exemplo, existe a ansiedade da patologia, né? São as crises ansiosas, né? Os episódios de crise de ansiedade e tudo mais. Existe aquela ânsia de vontade do, puxa, amanhã eu vou viajar, quero muito que amanhã chegue. Então tem é um anseio, é uma ânsia, né? Mas não chega a ser uma crise de ansiedade. Existe a ansiedade que é mais leve, que não chega a gerar sintomas físicos e tudo mais. Então, sim, hoje a gente acabou normalizando as doenças. As pessoas costumam, inclusive, dizer assim, acordei meio depressivo hoje. Como se essas patologias fossem alguma coisa simples, né? Como se ela entendesse a profundidade da patologia. Então, isso é complicado quando a gente começa a normalizar as coisas. Então, eu acordei meio ansioso hoje. Então, você precisa começar a entender o que é a ansiedade, como é que ela funciona, o que ela causa em você, para você começar a definir, que é a história do autoconhecimento, né, Júnior? Mas, respondendo a sua pergunta rapidinho, sim, às vezes a gente normaliza tanto que a gente fala assim, nossa, eu estava tão ansioso hoje que eu não consegui trabalhar, ou fazer as coisas, ou estudar, mas o ansioso é o quê? É geralmente aquela pessoa que ela tem pensamentos ruminatórios, ela tem crises de ansiedade, ela tem sintomas físicos, taquicardia, ela tem ali sensações de o coração, aumenta a frequência respiratória, cardíaca, enfim. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da bioquímica da ansiedade, né? E aí ela realmente não consegue fazer as coisas, mas a pessoa que ela senta e fica entediada porque ela queria estar fazendo outra coisa e não consegue fazer aquilo que ela deveria fazer, ela precisa se conhecer um pouquinho mais, porque isso talvez não chegue até o nível de uma ansiedade de verdade. Sim, pegando até o que você começou a falar, né, as palavras que você usou, e eu fico refletindo enquanto você está falando, e quando você diz assim, olha, há momentos que eu desperto uma ansiedade, igual você disse, eu estou aqui parado, tediado, e aí me desperta
uma vontade de fazer ou não fazer algo. Porém, isso é diferente de uma crise de ansiedade. O que me chama a atenção quando você fala é a palavra crise. Se você vai aí no dicionário, se você vai na etimologia da palavra, se você procura entender o que é uma crise, provavelmente você vai encontrar algo como um distúrbio da normalidade. E aí é um distúrbio da normalidade que chega ao momento de fazer tudo isso que você disse. Ataque cardíaco, aumento da pressão arterial, enfim, outras... as mãos tremendo, suando. Então, isso é uma crise. Agora você está sentado e... acho que eu estou ansioso. Vou comer. Que também acontece, calma, mas como eu posso dizer, não é comum você normalizar ambos os casos, porque são pesos diferentes. A crise e de uma simples ansiedade por um momento ali, por algo que está acontecendo. Por isso que é muito importante as pessoas se conhecerem, né? Sim. Saber quem elas são, o que geram esses gatilhos, quais são esses comportamentos que ela tem, de onde vem essa ansiedade, para que ela possa saber se aquilo é fome, se aquilo é ansiedade, se aquilo é medo, se aquilo é tristeza, para ela poder saber. Em geral, a gente acha que tudo é a mesma coisa, né? Então, tô triste, é fome. Tô feliz, é fome. Tô com raiva é fome. Então, de geral, a gente leva tudo por esse caminho, né? Não é à toa que a gente comemora comendo, a gente casa comendo, batiza comendo, a gente faz... Uma criação, né, na vida toda. Uma criação comendo. Então é bastante importante se conhecer e para isso existem exercícios que a gente vai trazer aqui e tudo mais. Certo? Certo. Bom, continuando aqui, a gente tem na sequência... a bioquímica da ansiedade. Você sabe o que acontece no seu corpo, Júnior? Quando você está ansioso? Aí você está falando numa pergunta retórica ou exatamente comigo? Só para entender. Não, é exatamente com você. Olha, quanto mais ansioso, não sei se você vai se assemelhar comigo, mas quanto mais ansioso eu fico, mais quieto eu fico, mais recluso eu fico. Mas, assim, esse disparar das emoções me faz querer ficar recluso. Estou falando de mim. Tá. Bom, para isso eu vou contar uma história rapidinho, que é bem interessante. Há milhares e milhares de anos atrás... Faz tempo, hein? Isso é sabido, né? Não é uma coisa... não, eu acho que é. Existia o que a gente chama de homem das cavernas, né? Certo. E esses homens das cavernas, eles... moravam em cavernas. Não podia ser o homem, sei lá, da árvore, porque ele morava numa caverna. E naquela época, tudo que a gente tem de medo hoje realmente existia. O medo era real. O homem saía da caverna, ele dava de cara com um dinossauro, um tiranossauro rex, um tigre dente de sabre, um animal feroz, e ele era a base da cadeia alimentar. Ele não é o topo da cadeia alimentar como a gente é hoje. Então, basicamente, ele não vivia muito tempo. Ele vivia 25, quem dirá chegava aos 30 anos de idade. Então, esse homem das cavernas, ele tinha um cérebro do tamanho de uma noz, bem pequeno, que a gente ainda tem hoje, que é o que a gente chama de amígdala, que é responsável justamente por uma coisa básica do ser humano, a sobrevivência. Quando a gente tem alguma sensação ou ideia de perigo à nossa volta, essa amígdala é disparada e ela vai gerando hormônios no corpo que vão sendo levados a um sistema inteiro do corpo humano a disparar. Então, nossa respiração aumenta, nossa frequência cardíaca aumenta, a respiração, inclusive, aumenta a frequência e encurta o tamanho, né? Então a gente começa a respirar mais quando está com medo ou com raiva.
nossos músculos começam a receber adrenalina, porque é o sistema de luta ou fuga, né? Então começam a receber adrenalina nos músculos para poder lutar, porque era o que o homem das cavernas precisava naquela época. Quando encontrava um tigre dentro de sabre, ele precisava decidir assim: irmão, e agora? Eu corro ou eu luto? Que era a decisão que ele tinha, porque era o único cérebro que funcionava, sobrevivência. E aí, já tomou um susto, Juninho? Sim. O que acontece quando você toma um susto, dá um frio na barriga? Exatamente. É o nosso sangue saindo dessa parte central do tronco, indo para as extremidades justamente para retesar os músculos. É exatamente o que acontece na pessoa que está tendo uma crise de ansiedade. É exatamente esses sintomas que acontecem. O grande problema é que nós não temos mais esse perigo iminente hoje como o homem das cavernas tinha há milhares de anos atrás. A gente sai de casa e o máximo de perigo que a gente tem é 2 caras numa moto, que é bem perigoso. Sim. Ok, é bem perigoso. Mas a gente, durante o dia, não tem perigos à nossa volta o tempo todo que justifique que o nosso corpo esteja em alerta o tempo todo. A grande questão que sobra é: por que o meu corpo, então, me alerta o tempo todo que eu estou em perigo? Se não tem nada à minha volta, fisicamente, que me demonstre perigo. Boa pergunta para você, inclusive para mim. E antes de te responder, eu quero colocar uma ressalva na história, né, que o Roberto trouxe até nós, porque assim, e não vou entrar exatamente na questão em si, tá? Porque nossos telespectadores têm a base ou do criacionismo ou da parte evolucionária, então não vamos entrar no mérito dessa questão, porque ambos os casos passam pelo mesmo fato. O homem, tanto no evolucionismo como no criacionismo, ele existe essa amígdala, e essa amígdala é um fato, aonde ela te ajuda a fugir ou enfrentar. Agora, respondendo à pergunta do Roberto, e até pensando aqui, porque ele vai fazendo a pergunta, não é combinado, tá? Isso ao aqui vivo, quem sabe ao vivo. E é legal disso, porque isso me faz refletir e parar para pensar. E aí eu te devolvo com outra pergunta. Será que você me fez a seguinte pergunta. Antigamente tinha os desafios, né, físicos. Será que eles não simplesmente evoluíram para psicológicos hoje? Muito bem. Eu não tenho mais perigos reais, no sentido de que físicos, mas os perigos agora estão 100% na minha cabeça. 100% não, desculpa. Vou trazer Pareto aqui, porque Pareto tem uma ideia do 80-20. Ele diz que 80%, a teoria, né? A gente traduzindo para essa ideia, 80% dos meus problemas não existem. Não existem. E nem tem a pretensão de chegar a acontecer. Porque é justamente esse o mecanismo da ansiedade. Eu vou construindo na minha cabeça coisas de ruim que podem acontecer, ou coisas ruins que já aconteceram no passado e podem voltar a se repetir. E aí, o Juninho vai poder ajudar a gente com isso, porque, olha só, porque o meu cérebro sabe diferenciar o que é real e o que é só imaginário, Juninho? Neurologicamente falando, não. O seu cérebro, para ele, o que é real, o que eu estou vendo aqui e do que eu imagino, e aí nós temos várias e várias atividades que, conforme vão passando as lives aqui, nós vamos demonstrar isso para vocês, mas nesse primeiro momento fica o que eu estou dizendo, e por favor pesquisem, ele não sabe diferenciar. Neurologicamente falando, talvez, assim, se você parar para pensar, poxa, conscientemente eu sei o que é real do que não é real. Porém, eu vou trazer um exemplo simples. No processo de deglutição, que é o quê? A boca salivar, como que acontece? Você come algo,
o seu cérebro entende que você está comendo, manda as glândulas salivares salivar para o bolo digestivo ficar mais fácil de engolir. Vamos falar de uma forma bem simplória. Só que, vamos lá, isso você está acontecendo, então logo a saliva, né, acontece. E por que então quando vemos algo na TV, quando vemos alguém falar, ó, imagina agora... Mas espera aí, imaginação, como assim? Como que da mesma forma a boca salivou, se conscientemente você não tem nada? Até fazendo a cena, ele já imaginou a janta de hoje. E aí, por que isso acontece? Se conscientemente você não tem nada na boca, você simplesmente imaginou algo gostoso, logo a boca salivou. Porque o seu cérebro não sabe diferenciar o que é consciente, ou melhor, perdão, o que é real do que é imaginário. Ele está sempre na ativa, né? Pronto para fazer. Exatamente. Então, é muito importante aí uma dica, já que você pegou papel e caneta, agora você vai usar. Vigie os seus pensamentos. Para lidar com a ansiedade, a coisa mais importante que você tem que fazer é vigiar os seus pensamentos. O tempo todo, Juninho? Difícil. Difícil. Mas toda vez que você se pegar tendo um pensamento ansioso, gerando um pensamento ansioso, ruminante, é importante que você pontue isso na hora para você mesmo. Que você entenda que, peraí, da mesma forma que isso que eu estou pensando de forma negativa pode acontecer, o contrário também. Então, vigiar os seus pensamentos é uma forma de lidar com a ansiedade. Justamente porque, como o Juninho explicou, o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real daquilo que é imaginário. Se você quiser fazer o teste aí, faça agora. Vê, ó. Fecha os olhos rapidinho. 1 segundo. Mentira. 2. E pensa no seu prato de comida favorito, naquilo que você adora comer, fresquinho, acabou de sair do forno ou da geladeira. Pensa, seu corpo vai reagir a isso. Seu corpo vai salivar, ou vai te dar fome, ou vai te dar vontade, mas você vai sentir isso. E se você pode sentir isso de uma forma positiva, se lembrar de uma coisa que você gosta de comer e ter vontade, através de sinais do corpo, a ansiedade é a mesma coisa. Ela visualiza os medos que você vai gerando aqui dentro e vai jogando reação para o corpo. É a mesma coisa quando você discute com alguém, Juninho. Você discute, de repente a pessoa para a discussão no meio e vai embora. O que você fica fazendo logo depois? Mas se eu tivesse dito, se eu tivesse falado, se ela voltar, eu poderia ter dito, falado, feito e... E às vezes você se pega batendo nas coisas, conversando, discutindo, argumentando, e a pessoa nem fisicamente não está mais lá. Vou piorar a situação. Às vezes, o Beto colocou de uma forma que já aconteceu uma discussão e você continuou. E quando você está se preparando para ter uma reunião, uma conversa, ou uma possível discussão, um assunto que você sabe que vai discutir, e aí você já fica, não, porque se ela falar tal coisa, eu vou contradizer com isso aqui. E se ela me contrapor, eu vou falar sobre essa... E se ela falar tal coisa, xinga a mãe dela. Mentira, não faz isso. Que aí você perde ali. E sabe o que acontece? Às vezes a pessoa tem essa conversa para ter no dia seguinte, ela passa a noite inteira discutindo mentalmente com a pessoa, no dia seguinte ela chega com a pessoa diz assim, bom dia, ela vomita, arruma uma briga e nem sabe por quê. Exatamente. Ó, Beto, enquanto você falava, você colocou ansiedade até sobre as coisas do que nós estamos vendo, passando, sobre as lembranças do passado que estão influenciando o nosso presente e o nosso futuro, porque, né, uma vez que você fica ali sem saber o que fazer agora, lógico, vai influenciar no seu futuro. E fazendo uma correlação em paralelo, então, se eu fico pensando em algo ruim pode acontecer, isso me desencadeia uma ansiedade, e a ansiedade vai desencadear algo ruim. Vamos pôr de uma forma simplória. Agora, se eu costumo pensar em coisas boas,
se eu costumo acreditar que algo vai acontecer de bom, se eu costumo estar junto de assuntos positivos, eu vou pensar da mesma forma no futuro, só que eu vou pensar de uma forma que vai acontecer algo bom. Isso aí não é esperança? Juninho, é uma coisa boa. Geralmente as pessoas dizem assim, não, então vamos pensar positivo, e nem sempre pensar positivo é algo bom. Ó, pega essa. Peraí, volta aí. Pega essa. Nem sempre pensar positivo é algo bom. Eu tenho que ter maturidade emocional para pensar positivo. Eu não posso simplesmente parar de pensar negativo para começar a pensar positivo. Eu tenho que ter maturidade emocional. Por quê? Eu fico pensando que as coisas vão dar errado porque eu não sou capaz, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou magro o suficiente, eu não sou esperto o suficiente, enfim, eu fico gerando essa ansiedade de coisas negativas. Aí eu aprendo que se eu fizer o contrário, que é gerar expectativas positivas, ou esperanças positivas, isso é melhor. É legal, é muito mais bonito ver o mundo colorido. O problema é que o mundo nem sempre vai me dar aquilo que eu fico esperando. Nem de ruim e nem de bom. E aí, quando aquilo que eu espero de negativo não acontece, eu justifico no meu cérebro que não aconteceu daquela vez, mas vai acontecer da próxima, porque eu preciso justificar a minha ansiedade. Só que quando as coisas que eu espero de bom também não acontecem, aí eu me frustro. Aí eu digo que eu não sou merecedor. Aí eu reforço aquele negativo que eu penso de mim. Para isso eu tenho que ter maturidade emocional. E aí a gente poderia colocar de uma forma, então, precisamos ter pensamentos assertivos? Eu gosto de citar Sun Tzu. Exato. É esse maluco? Sun Tzu. É, o cara do A Arte da Guerra. O livro. Isso. Ele diz o seguinte, espere o melhor, porém prepare-se para o pior. Porque, na verdade, essa é a vida. Então, é claro que eu espero o melhor da vida. Eu espero que as coisas prosperem, que as crianças se desenvolvam, sejam educadas, as pessoas gostem uma das outras e tratem bem, mas às vezes pode ser que não aconteça. Então, eu espero o melhor, mas eu tenho que estar preparado caso o melhor não aconteça. Você me faz lembrar, eu não sei a autoria, tá? É uma historinha lúdica, só que fez bastante sentido para mim. Dizem, olha essa, eu também sei contar umas histórias também, de vez em quando. Dizem que tinha um vilarejo na China, tá? E aí, de repente, o fazendeiro ali daquele vilarejo, o único cavalo dele, ali que ajudava nos afazeres ali do sítiozinho, daquele local, né, do terreno dele, fugiu de manhã e eles procuraram, não acharam. Quando chegou no fim do dia, o pessoal do vilarejo se juntou e virou para ele e falou assim, nossa, que coisa ruim, não é? E ele olhou para eles e falou assim, não sei, depende. Passou-se a noite, no outro dia de manhã, o cavalo sentiu fome e voltou. Só que ele voltou junto com vários outros cavalos selvagens e agora esse sitiante não tinha um cavalo, tinha vários. E aí à noite o pessoal do vilarejo lá na casa dele falou, nossa, que coisa boa, não é? E ele disse, não sei, talvez. Passou-se a noite, no outro dia de manhã, o filho dele, aqueles cavalos selvagens, precisavam ser domados. E aí ele, no ato da doma, ele cai do cavalo e quebra o braço. De novo, o pessoal, nossa, que coisa ruim. E ele, não sei, quem sabe? No outro dia, estava tendo uma guerra, foram buscar o filho dele para guerrear, para estar ali na guerra. Só que por causa do braço quebrado, não levaram ele para a guerra. Que coisa boa, não é? Não sei. Então eu só quero trazer isso. Também é uma forma de pensar. Nem tudo que está sendo ótimo nesse momento vai se perpetuar. E nem de ruim. Mas a forma como você enxerga o que está acontecendo, isso que, não vou falar o que importa, mas é o que diferencia. Muito bem. As pessoas têm uma frase, eu vejo direto no Instagram, Juninho, as pessoas dizem assim,
depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Até porque tem uma forma de lidar com a ansiedade que corrobora com esse mito, que é mentiroso. Depressão não tem a ver com excesso de passado e a ansiedade não tem a ver com excesso de futuro. Mas uma das formas de eu lidar com a ansiedade é estar no momento presente aqui e agora. Então, uma das dicas que eu dou geralmente para as pessoas que se pegam nesses pensamentos ansiosos o tempo todo é se dar conta do ambiente, né? Então, a primeira coisa que faz se pegou, vigiou lá os pensamentos, se pegou nos pensamentos ansiosos, para um minutinho, respira fundo, 3 vezes. De preferência, sai do lugar onde você está, não tipo da sala, do quarto, não. Só move um passo para o lado, um passo para o outro, para geograficamente você não estar na mesma direção ou mesma posição, para sua mente entender que você está mudando alguma coisa e começa a reparar no momento presente. Eu começo a tocar as pontas dos dedos, eu começo a tocar as pontas dos dedos do pé no chão, eu começo a sentir os meus músculos, eu vou mexendo os músculos, eu vou me dando conta do momento presente. Porque aí eu saio daquela ideia que eu estava criando dentro da minha cabeça. Da briga, dos problemas, da negatividade, daquela voz que fica dentro da minha cabeça dizendo porque você não presta, porque você não é bom o suficiente, porque você não é capaz, enfim, desses pensamentos que a gente tem. E aí me foco no aqui e no agora, certo? Isso é uma dica importantíssima, poderosíssima, inclusive de uma prática que a gente vai trazer no e-book, chamada Mindfulness. Aliás, na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link que eu deixei para você acessar e conhecer o que é Mindfulness, que é muito bom, uma prática de meditação muito importante para você que tem ansiedade. E aí, nesse processo, de perceber o ambiente aqui, você acaba percebendo que aquele problema que você estava pensando nele não é agora, não é nesse momento. Aí a gente entra naquela brincadeirinha que a gente faz, né? Deixa que o Roberto da semana que vem resolve isso. Justo. Porque o Roberto de hoje não está preparado. Exato. Eu gostaria também, Roberto, de colocar só... Porque se eu não faço agora, eu acabo esquecendo. Como eu disse para vocês, muito daqui foi conversado, programado, mas muito do que a gente fala é das experiências e do que vai vindo aqui em mente. E esses dias atrás eu estava falando, Roberto, sobre essa questão das experiências passadas, mas você já deparou com uma ansiedade despertada por uma coisa que você nunca viveu? E sim, pelo que você ouviu falar? Vou dar um exemplo simples. Uma criança ali, um bebê, aprendendo a andar. O primeiro contato dele com um inseto, vamos colocar um animal gigante, asqueroso, grotesco, uma barata. Ele não tá nem aí. Ele nem liga. Ele vai achar engraçado. Se vacilar, ele vai brincar, vai pegar pelas anteninhas aqui. Pô, achei. Por quê? Se deixar, ele põe até na boca. Não, se vacilou, ele põe até na boca. Por mais nojento que pareça para você, para ele não é. Ele não teve nada ali que foi criado nele, esse medo, receio de algo grotesco. Só que, beleza, uma vez que isso acontece, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, a família, e depois os familiares, depois a sociedade, depois todo mundo fala, não pega, porque é nojento, não porque é um monstro, porque se voar, você tem que correr, e cria-se aquela deslumbre, aquela ilusão de um monstro. E lembram que a mente não sabe diferenciar? Em algum momento, esse monstro vira verdadeiro. Na mente daquele bebê, conforme ele vai crescendo, hoje, uma barata é sinônimo de um gigante que vai engolir, que vai arrancar sua cabeça e...
E não é à toa que tantas pessoas saem correndo e por causa de um inseto. Ô, Júnior, eu vou buscar o estudo para a próxima live, certo. Mas você sabia que existe muitas pessoas, é um percentual bem alto de pessoas que têm medo de voar de avião, mas nunca voaram de avião? Não tiveram a experiência? E o pior, ela tem medo. Tem muita gente que tem medo de voar de avião e nunca morreu de um desastre aéreo. Geralmente é assim que funciona. É a ideia. Mas, em geral, as pessoas têm medo de voar de avião ou de navegar de navio, né, no caso, mas nunca tiveram dentro de nenhum lugar desses. Mas já tiveram mentalmente dentro de um acidente aéreo, porque a gente vê na televisão, a gente está assistindo um filme e aí de repente tem um avião caindo e assim, meu Deus do céu, já bate um desespero na pessoa, ela... Será que é por isso, e pega essa, será que é por isso que pessoas que gostam de ver muito jornal da tarde, aonde se tem uma pessoa correndo é porque ela está fugindo, querendo fazer algo ruim, e aí de repente você está na rua, viu alguém ruim correndo, e você já imagina que algo de ruim vai acontecer? Ah, com certeza, não tenha dúvida. E de repente se você não vê esse tipo de jornal, esse tipo de notícia que... não vamos entrar no caso, mas né, a mesma pessoa correndo, para alguém olhando vai achar que ele quer fazer algo de ruim, e para a pessoa que está do lado vai acreditar que ele está precisando de ajuda. Mesma situação. Eu gosto de fazer um teste que é bem legal, que é bem rapidinho. Presta bastante atenção. Vou precisar de vocês aí no chat agora, tá? Presta atenção. Vou te contar uma história rápida. Presta atenção na história, coisa rápida. Era uma noite escura, numa rua mal iluminada. Nessa rua havia apenas um poste com a iluminação funcionando. Embaixo dessa iluminação, uma única loja com as luzes acesas. Dentro da loja, podia-se ver duas silhuetas. Lá pelas tantas da noite, em algum momento, um homem grita e sai correndo de dentro da loja, atravessa a rua e some na escuridão de um beco que havia na frente da loja. Na sequência, o segundo homem sai disparado da loja, correndo atrás do primeiro homem que entrou no beco, sumindo também na escuridão da noite. Segundos depois desse fato, um estampido, um longo barulho e um flash saem de dentro do beco. Pergunta para você agora, na sua mente, o que aconteceu nessa história? Responde pra gente aqui. O que você acha que aconteceu, Juninho? Sobre eles correrem ou sobre o brilho? Quais foram as imagens e o resto da história que a sua mente foi construindo em cima do que eu te trouxe? Porque eu só trouxe fatos. Eu não trouxe... Dois homens conversando dentro de uma loja, ouve-se um barulho, um sai correndo primeiro, exato, de forma rápida, tá? O outro corre atrás, e depois disso... Lá no beco, um barulho e um flash. Um barulho e um flash. Vamos lá, minha mente vaga e imagina, eu gosto de filme de ação. Ele colocou uma bomba para ser ligada ali, o pavio era curto e aí explodia, eles saíram correndo porque ia explodir tudo. Você percebe que a sua mente foi construindo o resto da história sozinha? A mente de vocês deve estar construindo essa história. Tem muita gente que vai construir essa história, que era um assalto, que era um matando o outro, que o flash no beco, junto com o barulho, era um tiro. Mas podia ser só uma quarta-feira de futebol. E saía um gol e eles correndo no beco para soltar um fogos. Entende? Mas a nossa mente vai construindo em volta daquilo que a gente ouve o tempo todo, tudo aquilo que a gente traz de experiências, boas ou ruins. Eu estava vendo um trechozinho de um filme hoje de tarde,
e tinha uma menina contando uma história que a vida, aliás, a mente é como dois lobos. Um extremamente positivo, feliz, proativo, contente, e o outro solitário, enfadonho, se arrasta pela vida. E eles estão o tempo todo lutando. E aí alguém pergunta assim, e quem vence? E a resposta é, vence o lobo que você alimenta mais. Então você pode alimentar a sua mente com livros, com autoconhecimento, com terapia, com cursos, com coisas que vão te levar para o positivo. Ou você pode alimentar a sua mente com coisas negativas, ouvindo músicas, por exemplo, de que ela foi embora e nunca mais vai te deixar, que você tem que arrastar o chifre no asfalto, andando com pessoas que não têm muito a te oferecer, ouvindo e assistindo esses jornais sensacionalistas. Depende do lobo que você quer alimentar mais na sua cabeça. Se você ouve as pessoas, ou ouviu as pessoas a vida toda dizerem que você não é capaz, que você nasceu pobre, vai morrer pobre. Eu tinha uma vozinha, eu gostava muito da minha vozinha, mas ela tinha essa crença limitante. Ela falava assim, filho, nós nasceu pobre, vai morrer pobre porque Deus quer. Eu achava tão bonitinho. E eu achava, uma época, que eu tinha que ser pobre para honrar minha avó. Olha só, algo dito, repetido por várias vezes, entra na cabeça da pessoa e é verdade, isso é verdade, na mente dele. Exato. Não é mais. Não é mais. Não é que eu já quebrei essa crença. Então é isso que o Roberto está falando, é exatamente do que vocês estão se alimentando, porque isso vai determinar talvez seja uma palavra forte, mas vai direcionar, vai levar você de encontro, né? Porque senão a pessoa pode até falar assim, mas então é só pensar que eu vou ganhar na Mega Sena que eu vou ganhar. Não é assim. Porém, se você também não jogar, aí é certeza que você não ganha. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, que aquilo que você consome vai influenciar nas suas atitudes, nas suas escolhas e, consequentemente, nos seus resultados. Então, muito cuidado, muito cuidado. Exato. Eu me lembrei de uma piadinha muito legal e importante. Tinha um homem na Itália muito pobre, muito pobrezinho. E ele todo dia ele ia na igreja, nos pés de uma estátua de um santo, e ele dizia assim, santo, não sei o que lá, dizia, por favorzinho, faz eu ganhar um dinheirinho. E o santo lá ficava bravo, rapaz, mas ficava parado na dele, né, fazendo de estátua. E aí todo dia era a mesma coisa. Ele ia lá, santo, não sei o que, por favorzinho, faz eu ganhar um dinheirinho. Aí teve um dia que o santo estava de saco cheio, irmão, desceu lá, e aí veio o pobre. Ele falou assim, santo, por favorzinho, faz eu ganhar um dinheirinho. E aí o santo desceu e falou assim, querido, por favorzinho, compra um bilhete, né? Faz a sua parte, miserável. Faça a sua parte. Então, assim, ansiedade, dá para trabalhar, dá para lidar com ela, tem técnicas, tem instrumentos, tem formas, e a gente vai trazer tudo isso aqui para vocês, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa primeiro acreditar que você pode lidar com a ansiedade. Porque se você internalizar de que é isso e não tem mais jeito, então é isso e não tem mais jeito. Exatamente. Então, nessa primeira live, queremos aí despertar o interesse sobre. E cada um de vocês terá um resultado diferente, porque alguns não vão assistir a segunda live. Exato. Alguns vão assistir incrédulos e vão demorar até colocar aí as atividades em prática. E outros, desde o primeiro momento, vão mergulhar e vão... Não, peraí, se eles estão falando, poxa,
é um pessoal que tem uma credibilidade, tem um tempo, tem um estudo sobre isso, vou pesquisar também, vou procurar saber sobre, e essa outra pessoa vai ter um resultado diferente. A grande questão aqui é quem você quer ser, qual é o resultado que você quer ter. Porque baseado no que você quer, aí você só precisa o quê? Ir de encontro a isso. Parece simples, ou melhor dizendo, parece muito difícil, mas vocês não têm noção do quanto é simples. Juninho, pra gente finalizar, que faltam 5 minutos aqui pra gente acabar, eu trouxe aqui a dica do Vigie Seus Pensamentos. Certo. Baseado nas suas experiências da Vossa Senhoria como pessoa que muito provavelmente já teve aí pensamentos ruminantes, já passou por alguma ansiedade na vida, conta para nós como é que você faz para vigiar seus pensamentos. Primeiramente, eu preciso me conhecer. Isso aí nós vamos falar em outras lives, e quase todas as lives, você precisa se conhecer, saber os seus limites, e o meu limite não é o seu, e vice-versa, não é o seu. Então, primeiro momento, você precisa se conhecer para entender até onde você consegue ir. Porque, eu vou fazer uma analogia, numa piscina, talvez, para você, água no joelho, já deu, tá bom? Talvez para você, água na cintura, você se sente, a partir daqui eu não vou mais. E para outra pessoa, água no peito. Então, o que eu estou querendo dizer com essa analogia? Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer para saber quando não está dando mais pé. Quando está passando daquilo que você pode ter controle. Então, eu procuro me conhecer, saber até onde eu tenho controle, porque a partir daquele ponto, se eu passo daquele ponto, eu estou correndo um risco, e aí não é culpa de Deus, do inimigo, não é culpa de ninguém. É minha responsabilidade, porque eu sei que a partir daqui eu vou ter uma dificuldade e até um descontrole, então eu não passo disso, Beto. Então, muitas das vezes é o quê? Passo para trás. Passo para trás. Muito bem. Ótima dica, inclusive. Um passo para trás. Até para que você possa conseguir enxergar o que está acontecendo. Exatamente. A vida hoje, 2023, vou até colocar a data aqui, que é para ficar de eterno, né? Ela tem exigido essa coisa da produtividade, do para ontem, então dar um passo para trás é importante. Nem tudo precisa ser para ontem e nem tudo exige uma resposta imediata. Eu costumo dizer para os meus pacientes, inclusive, isso. Ninguém tem a obrigação de responder tudo na hora. Às vezes você pode dar uma paradinha e falar assim, não, peraí que eu vou pensar, já volto aí. É importante. E até fazendo uma analogia para ficar bem assim, visualmente em sua mente, o que determina o quanto mais longe uma flecha vai? Quanto mais você puxa ela para trás. Quanto mais você puxar a flecha para trás, mais longe ela vai. Então, nem sempre você andar, né, um passo para trás, você está regredindo. Aliás, você muitas das vezes está pegando impulso. Exatamente. E aí eu sei que tem aí os coaches, os motivacionais que vão falar, para trás daí vou pegar impulso. Gente, seguinte, o que nós falamos aqui não é lei. Você analisa, até incentivamos isso, analisa, pensa, reflita e decida qual tipo de pensamento, atitude você quer ter. Para você ser consciente aí do que está fazendo e, consequentemente, dos resultados. Exato. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira live. Tem aí os nossas redes sociais, né? O @microlinsbauru, @2brainsIE, @ariildojunior.microlins, @sandramedeiros _coach, a nossa parceira também aí. E eu não coloquei o meu ali também, eu esqueci. É o Roberto Silva Psi _. Então segue a gente. No YouTube, por enquanto a gente está com o canal Microlins Online, né? Então já se inscreve, assina o sininho para receber as notificações, né?
E deixar os comentários, né, Juninho? Justo, porque é através dos seus comentários que nós podemos estar evoluindo, melhorando, baseado no que você traz para nós, e aí a gente vai nos moldando. Exato. Lembrando que isso aqui, essa live é uma conversa, eu ia dizer despretensiosa, mas ela tem uma pretensão, né? Mas é uma conversa entre amigos, informal, que você pode, né, opinar, não tem problema nenhum, traz o seu feedback. Eu sei que a gente teve problemas técnicos com o áudio no começo da live, mas isso quem sabe faz ao vivo, né? Na próxima a gente vai trazer toda a solução. E lembre-se, essa é a primeira live de uma série de 4 lives que a gente vai fazer, uma por mês, até o lançamento do e-book Como Lidar com a Sua Ansiedade de Vez. Até para que as pessoas possam lidar com a ansiedade, né? É uma live por mês. Exatamente. Para que ela possa lidar com a ansiedade. Certo? Então, um grande beijo para vocês todos aí que ficaram assistindo a gente. Para você que não assistiu ao vivo, mas está assistindo agora. Certo? E até a próxima. Aproveita, um abraço e até a próxima. Vou desligar o Instagram aqui agora.